De prefeito mimado a recados e indiretas, algumas das nuances políticas durante a vinda de Lula a Alagoas e a Maceió. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais um espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. Também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Cadu Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET. Sempre aos domingos ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 10 de maio, são agora 3h20 da tarde e tivemos na véspera 9 e na manhã desta sexta-feira, 10 de maio, duas atividades com o presidente Lula aqui em Alagoas. Uma lá no sertão, na cidade de São José, Tatapera, onde o presidente Lula assinou autorização para a construção do trecho 5 do Canal do Sertão Alagoano, que é o canal que utiliza as águas do Rio São Francisco, que passa por Alagoas, para distribuir, para outras regiões do sertão de semiárido, agreste alagoano. Esse é o trecho 5, uma obra que vai custar cerca de 560 milhões de reais e tem mais ou menos 120 quilômetros de extensão. Nesta sexta-feira, 10 de maio, foi a vez de Maceió. O presidente Lula veio participar da entrega de 914 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, localizados no bairro Vergel do Lago, aqui na capital alagoana, que fica às margens da Lagoa Mundaú. E Maceió, das duas atividades, ilustrou melhor a complexidade da política. Que essa vinda do Lula teve várias nuances, várias situações, várias camadas, mas eu vou pontuar aquelas que eu acho que são principais, e algumas delas eu já venho até falando aqui no canal, nos textos, enfim. Primeiro eu vou começar pelo prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, do JHC, aquele que está me processando, enfim. Ele é presidente do PL em Alagoas. Dividiu o palanque com o Lula e o mostrou em suas redes sociais mais do que mostrou Jair Bolsonaro, que esteve, acho que cerca de um mês antes de eu gravar esse vídeo, também aqui em Maceió. É evidente que há aí a institucionalidade, né? Afinal, é o prefeito de uma capital, é o prefeito da capital alagoana e o presidente da República. Isso aí não tem problema. Me refiro, como já falei, às redes sociais, as quais JHC é assíduo e sabe usá-las muito bem, como poucos, inclusive, da política alagoana, quiçá do Brasil. Bolsonaro, nas redes do JHC, eu fiz vídeo aqui no canal, ficou por alguns segundos nas redes do JHC, cerca de 5 segundos no total, mas somente nos stories, que ficam no ar só por 24 horas por dia. E Bolsonaro ficou 2 dias em Maceió, ficou 48 horas em Maceió. Já com Lula, JHC reproduziu a maior parte do seu discurso durante a solenidade das entregas dos apartamentos. Discurso que foi usando a transmissão, do canal GovBR e publicou esse trecho no seu feed do Instagram. O Instagram é a plataforma mais usada pela política em Alagoas. E nas imagens, Lula e Janja são mostradas mais de uma vez, evidentemente, porque é uma transmissão do canal do governo federal, e ali a gente tem o presidente da República e a primeira-dama do país. E aí esse caso, e essa coisa do JHC ali, nós temos a pouca lealdade política do JHC. Para muitos, esperteza. Né? Ele não é bolsonarista. Ele é ele. E ponto final. JHC só declarou apoio a Bolsonaro no segundo turno de 2022 porque o Biruliro foi o mais votado em Maceió.
JHC até então era inclusive o presidente do PSB, o partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. E aí é que vem o menino mimado. Em seu discurso, durante a entrega dos apartamentos, JHC defendeu algo que não prega. E não pregou sequer durante as formalidades ali da solenidade, da atividade, que era um ato, uma atividade institucional. Ele falou em unir forças, essa coisa de unidade, enfim. Mas sequer cumprimentou o governador de Alagoas, Paulo Dantas, que estava no palanque. Paulo Dantas, governador do MDB. É um menino mimado que não gosta de dividir aquilo que acha que tem. Ele acha que o município de Maceió é dele. Ele acha que a obra ali é dele. Não é, aquilo é uma obra do Estado brasileiro. Não é com o dinheiro dele, aqueles imóveis não são dele. Né? Já Paulo Dantas pegou o gancho da indelicadeza de JHC e deu-lhe uma bufetada com luva de pelica. Cumprimentou o JHC, disse que cumprimentaria a todos, cumprimentou a todos que estavam no palco, citou inclusive figuras que não são do campo político dele, que não estavam ali, e ainda largou aquela provocação marota, perguntando a JHC sobre as creches do programa CRIA, que é o programa do governo do estado voltado à primeira infância, que foram rejeitadas pelo prefeito de Maceió, e o caso Braskem. Ambos os temas são muito incômodos para a JHC. JHC rejeitou 20 creches desse programa estadual. E nesse ano, só nesse ano, o ano das eleições, ele enfiou as crianças em galpões reformados aí. Alguns, inclusive, apresentaram problemas estruturais, enfim, de eletricidade, problemas elétricos, logo após serem entregues, e os trabalhadores que são terceirizados dessas creches já andaram, inclusive, reclamando salários atrasados, esse tipo de coisa. Em relação a Braskem, o prefeito fez um acordo de 1,7 bilhão de reais com a mineradora como indenização ao município, mas entregou 20% da área urbana da cidade de Maceió. Para quem não sabe, 51% do município de Maceió ainda é zona rural, entregou 20% da área urbana para a empresa. Após a repercussão nacional da situação da Braskem e esse acordo esdrúxulo que ele fez com a mineradora, devido à iminência de colapso da mina 18, que veio a colapsar, enfim, no final do ano de 2023, esse acordo ganhou mais notoriedade, a gente tem a questão da CPI da Braskem e tal, e mudanças podem até surgir adiante. Se terá peso para fazer JHC perder votos, vai depender muito, na minha avaliação, de como a oposição vai explorar esse tema. Até porque, quando esse tema estava muito em voga na mídia, inclusive na mídia nacional, JHC perdeu algum grau de popularidade, não foram pouquinhos pontos, não. Ele continuou com a popularidade em alta devido à gordura política que conquistou, enfim, por N situações, méritos próprios e deméritos da oposição, mas quando estava esse tema no ar aí, o tempo todo, ele chegou a perder cerca de 13 pontos, salvo engano, de popularidade. Depois recuperou. Recuperou, entre outros motivos, porque o tema saiu da conversa. A oposição parou de falar, parou de se questionar essa coisa do acordo, enfim, e aí, como todo problema em sociedade de massa, as questões se naturalizam. Já Arthur Lira esteve tanto no sertão quanto em Maceió. Em ambos os momentos, ele recebeu vaias, tá? E isso ganhou destaque como se fosse grande coisa. Comportamento típico de uma sociedade imbecilizada como essa que nós temos agora, onde o espetáculo, mesmo o espetáculo de queimação, vale mais do que qualquer coisa. Vaias de aplausos aos personagens da política local alagoana, em ambos os eventos, foram resultado das claques presentes aos eventos. E só. Vai o Arthur Lira, o JHC, quem quer que o valha, a claque da oposição, aplaudiu o JHC e Arthur Lira, ou quem quer
que valha a claque da situação. Referindo à questão da política local. Pouca coisa ali, tanto para aplausos quanto para vaias, foi espontânea mesmo. As pessoas fizeram porque quiseram fazer. Mas o Arthur Lira mandou alguns recados em sua fala aqui em Maceió, nesta sexta-feira, 10 de maio. Aliás, a sua presença, na verdade, nas duas atividades foram recados por si só. Para mim, os dois principais são esses. O primeiro é que ele também mantém acesso ao presidente Lula. Pode parecer óbvio para quem acompanha a política e tal, mas para quem não está em Brasília e só vê Lula junto aos calheiros aqui em Alagoas, foi uma sinalização importante a prefeitos do interior, lideranças políticas locais aqui no estado. Inclusive ao ponto de Lira estar no evento do governo do estado de Alagoas, que é de outro grupo, e com o senador Renan Calheiros na segunda fila do evento lá do Canal do Sertão. Isso não é pouca coisa. O segundo recado foi para o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, conhecido como JHC, que não quer garantir a Lira a indicação de vice em sua chapa para a reeleição deste ano. JHC não quer colar a imagem com Bolsonaro, até porque tem muito voto entre eleitores de Lula em Maceió. Se não fosse assim, JHC não teria aprovação aproximada, cerca, enfim, de 70% dos maceioenses. Também não estou dizendo que o JHC vai querer colar a imagem no Lula, né? Fica ali e tal, mas no ponto de vista de exposição na sua rede social predileta, que é o Instagram, Lula recebeu mais destaque, mais tempo, digamos assim, apesar de ambos os tempos serem muito pequenos, do que o Bolsonaro. A presença do Arthur Lira nos palanques de JHC dificulta a presença de Lula no palanque adversário, especialmente do MDB. O PT tem um pré-candidato, prefeito de Maceió, que é o Ricardo Barbosa, e em essa candidatura, se confirmando mesmo, de fato, com registro, financiamento, convenções, e eu falo isso não é por nada, porque todo mundo é só pré-candidato e a política, muita coisa pode acontecer, inclusive nada, mas em o PT confirmando a sua candidatura, Lula deve aparecer, mesmo que em vídeo, vinculado a esse candidato, até por ser o nome do PT. Já Arthur Lira, fora do palanque de JHC, o Lula, na minha avaliação, teria algum grau de facilidade maior para dar as caras aqui na disputa de Maceió, mesmo por vídeo. Mas isso seria acordado com o Arthur Lira, não tenho a menor dúvida disso. Lula, vamos lá, Lula grava para o nome do PT ou o partido ao qual o PT esteja coligado, mas, por exemplo, permite imagens de arquivo na campanha do nome de Lira. Por exemplo, as imagens geradas nesta sexta-feira, 10 de maio, aqui em Maceió. Um exemplo, serviriam bem. Por exemplo, até porque são imagens públicas, enfim. E aí ele não vai negar esse uso da imagem de algo já gerado, porque ele precisa muito do Arthur Lira em Brasília. O Lira quer a vice de JHC porque o prefeito será candidato em 2026. Até o momento, a especulação principal é que seja candidata para governador. E se ele tiver um vice seu, se o JHC tiver um vice seu, ele poderia optar para o Senado. E é aí que é isso que Arthur Lira não quer, porque Arthur Lira é pré-candidato ao Senado. JHC, nesse momento, sinaliza indicar como vice o senador Rodrigo Cunha, cujo mandato no Senado é mais ralo que caldo de peixe. Rodrigo Cunha é natural de Arapiraca, sempre votou em Arapiraca e transferiu o título para Maceió. Se JHC for reeleito, sua mãe Eudócia assume o Senado por ser suplente de Rodrigo. Por isso que Rodrigo, entre outras coisas, é o suplente preferido do JHC. A mãe assume o Senado e ele não fica refém do Arthur Lira. E dando tudo isso certo, o JHC ganha muita força para 2026, porque ele tem a prefeitura de Maceió e tem uma vaga do Senado com ele mesmo, né, dele. Ganha muita força para 2026 e não vai ficar preso, como eu acabei de dizer, ao Arthur Lira para 2026.
porque o Arthur Lira quer ter a vice na mão para dizer o seguinte: JHC, você é candidato a 26 só se for para governador, porque ao Senado o candidato sou eu. Porque a prefeitura vai estar comigo se você renunciar para ser candidato. E aí eu não giro a máquina para você, não faço nada, enfim. E já o Lula, nessa coisa toda aqui, conseguiu se equilibrar muito bem nessa seara, nesse imbróglio político alagoano. A gente deu bronca nas vaias ensaiadas, enfim, como ele sempre faz em todos os lugares. O Lula colocou as duas bandas dominantes da política local no palanque, sinalizando, inclusive, precisar das duas para a política, para governar, enfim. Veja só, né? Quem diria, Alagoas é o segundo menor estado do país, mas é bem hipertrofiado de influência política em Brasília, né? Fazer o quê? Nesse momento que eu gravo esse vídeo, o Lula precisa mais do Arthur Lira do que do senador Renan Calheiros. E isso é público notório porque o Arthur Lira preside a Câmara dos Deputados e controla ali uma base, sei lá, de 200, 250 deputados federais. Isso pode mudar daqui a pouco, daqui adiante, a partir de 2025? Pode. Mas estamos falando desse momento de agora, maio de 2024. Mesmo assim, Lula não abre mão do Renan. Seja por lealdade, porque o senador Renan Calheiros foi muito leal ao presidente Lula, todos nesse momento de pós-golpe, do golpe, enfim, inclusive com a presidenta Dilma também. Né? Então tem essa lealdade, porque esteve sempre junto, há gratidão também, nesse sentido, né? Aí lealdade e gratidão meio que se confundem, né? Seja por necessidade mesmo, porque ao fim e ao cabo, estar próximo do Renan também põe algum grau de freio no Arthur Lira. Nesse momento que eu gravo esse vídeo, na conjuntura local alagoana, o senador Renan tem muito mais força política do que o deputado federal Arthur Lira, que consegue mais ou menos equilibrar o jogo por presidir a Câmara dos Deputados. Mas se a gente for olhar friamente aqui o tabuleiro local, o senador Renan tem muito mais força e influência política em Alagoas do que o deputado federal Arthur Lira. Jamais se esqueçam onde as figuras, mesmo essas nacionais, são eleitas. A política local influencia demais, inclusive para o jogo nacional. Mas, em resumo, na vinda de Lula em Alagoas, nós vimos um prefeito de capital que não passa de um menino mimado, vimos um governador que joga razoavelmente bem esse jogo das contradições e quisilas políticas locais. Foi assim, ficou assim demonstrado na atividade em São José da Tapera do Canal do Sertão, ficou assim demonstrado agora na atividade desta sexta-feira, 10 de maio, em Maceió. O Paulo Dantas já tem demonstrado ter boa habilidade, bom jogo de cintura nisso. Já há algum tempo, inclusive, tem buscado dialogar com o Arthur Lira, etc. Enfim, inclusive porque precisa disso, precisa do Arthur Lira para ajudar o governo do Estado, enfim, com recursos, emendas, esse tipo de coisa. Vimos o Arthur Lira mandando o recado para seu grupo, ou aliados, ou coisa que valha. Né? Inclusive, o ex-deputado Davi Davino Filho deu entrevista dizendo que o PP tem que ser a vice, etc. Enfim, o PP tem que ser majoritário, ou candidato ou a vice, dando um recado claro, explícito. Né? Então, os recados eles vão se somando. Né? Você tem aquele mais direto, tem as que saem nas notícias, esse tipo de coisa. E vimos o Lula conseguindo se equilibrar muito bem e saindo do Estado sem que, pelo menos publicamente, ninguém da política local, entre os que importam, fale um A de ruim da vida do presidente Lula aqui em Alagoas. Alagoas, como eu disse no vídeo, é bem pequenininho em termos de território, em termos de eleitorado nacional é 1%, 1,5%, mas é complicada que a beleza. E, a depender da calmaria ou turbulência da política local aqui, esse vento e esse mar revolto pode atingir a política nacional também. Então, eita, Alagoas, velha de guerra.